Muito bem, então vamos lá, graça e paz, gente. Queria que você pudesse colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que temos de estarmos juntos para estudarmos um pouco mais daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas na sua palavra. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado pela tua palavra que vem para trazer o norte às nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos nessa noite de estarmos aqui reunidos para aprendermos mais do Senhor. A nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que a palavra hoje ministrada, ela como uma boa semente, venha germinar, venha crescer e venha dar o seu fruto em nossas vidas para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar e você pode aí abrir a sua apostila. Hoje nós estamos na lição 9 e vamos pensar um pouco acerca da igreja. O que é que a palavra de Deus ela nos fala acerca da igreja? Há dois textos que você pode observar aí e eu quero fazer essa leitura. Primeiro Mateus 16, 18 e o segundo 1 Timóteo 3, 15. A palavra diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e diante dela as portas do inferno não prevalecerão. E o texto de Timóteo: a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Então, meus amados irmãos, vamos pensar aqui um pouco acerca da igreja, o que é a igreja. Então, vamos começar aqui pelo próprio termo igreja. O termo igreja vem do grego eclésia e significa assembleia, significa ajuntamento, significa reunião. É exatamente isso o termo que nós precisamos entender acerca da igreja. Então, olha, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela nada mais é do que o povo de Deus. Ela corresponde aos cristãos que estão espalhados por todo o mundo, que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. Então, quando nós encontramos nas Escrituras Sagradas o termo igreja, a palavra ela está se referindo a pessoas e não à estrutura de um prédio, como comumente nós nos reportamos. Nós vamos ter a oportunidade de observar isso de uma forma assim mais detalhada, né? Então, na Bíblia, nós temos aqui alguns textos e eu, como sempre, oriento você a fazer a leitura desses textos e a você ter um entendimento mais profundo acerca do que a palavra fala, aqui no caso, sobre a igreja. Então, o termo igreja na Bíblia, ele está relacionado aí, olha, primeiro, comunidade dos cristãos de uma cidade ou região. Então, esses textos aqui, que você observa aí como Atos 9, 31, 11, 22, 13, 1, 14, 26 e 16, de 4 a 5, vai se referir à igreja como uma comunidade de cristãos de uma determinada cidade ou de uma determinada região. Por exemplo, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, a carta de Paulo à igreja de Coríntio. Então, ele está se referindo à igreja de uma determinada localidade, de uma determinada região. Por exemplo, é como se hoje ele estivesse escrevendo para nós, né? A Igreja de Cristo, a Igreja Ebenezer na cidade de Paulista, a Igreja Ebenezer em Camaragibe, a igreja que se reúne numa determinada comunidade ou numa cidade, né? A congregação local dos santos. Aqui, né, a palavra ela já fala sobre uma comunidade local, né? Então, o primeiro exemplo que nós trouxemos fala da igreja sobre uma cidade, sobre uma determinada região. Mas aqui é uma igreja local, por exemplo, a igreja de Cristo que se reúne aqui na Vila Torres Galvão, né? Então, nós também vamos encontrar isso na Bíblia, na palavra de Deus. A comunidade dos cristãos de toda a terra. Aqui fala da igreja universal.
A Igreja Universal aqui corresponde a todos os crentes de todas as eras, de todas as épocas, que confessam o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. A igreja, ela também é designada na palavra do Senhor como o corpo de Cristo. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo do Senhor. Então, o termo igreja também se refere ao corpo de Cristo. E também você vai observar aqui rebanho de Deus, que fala justamente sobre esse ajuntamento, sobre essas pessoas, sobre o rebanho do Senhor Jesus Cristo, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo na sua totalidade. Então, o que é que nós precisamos entender aqui, né? É que a igreja de Cristo aqui designada, ela é o corpo espiritual de Cristo na terra. Então, entendamos, mais uma vez falando acerca disso. A igreja não é o prédio no qual nós nos reunimos, ainda que a gente possa se reportar assim. É muito comum a gente declarar, né? Vamos à igreja, mas na verdade nós somos a igreja. Então, nós vamos ao templo que abriga a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, olha, quando nós falamos que vamos à igreja, não há nada de errado com isso. Mas o entendimento do termo, conforme a palavra de Deus ela nos ensina, isso é muito necessário para nós, para que nós não possamos confundir as coisas, nós possamos entender de fato aquilo que o Senhor veio estabelecer na terra como a sua igreja. Então, olha, a igreja é exatamente essa união ou essa assembleia de pessoas que compõem todos os crentes que foram nascidos e regenerados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. A igreja que se reúne nessa cidade, a igreja que se reúne nessa localidade e a igreja que está espalhada por todo mundo, que é essa comunidade de pessoas que crê no Senhor Jesus Cristo. Entendendo isso, nós vamos estreitar um pouco mais para vermos a importância desse entendimento. Então, olha, somos uma igreja quando nos reunimos, por exemplo, seja em família, com os demais irmãos, numa comunidade local, nas casas, nas praças, num salão e por aí afim. Então, olha, quando nós estamos reunidos numa casa, como igreja, ali está a igreja do Senhor. Quando nós estamos reunidos numa praça, se quisermos ir a uma praça e ali estamos reunidos para adorar o Senhor, então aquele ajuntamento é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se formos fazer uma ação evangelística no meio da rua, então ali está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo é justamente essa comunhão, esse ajuntamento, essa assembleia de pessoas que se reúnem para esse fim, o fim da glória de Deus, o fim de fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, de pregar o seu evangelho, de estudar a sua palavra. Amém? Está entendido aí? Está claro? Muito bem. Então, olha, a gente tem alguns textos aqui que eles são bem interessantes e, mais uma vez, eu quero incentivar você a fazer a leitura desses textos, porque isso só vai aprofundar o conhecimento sobre isso que nós temos falado acerca da igreja. Você vai ver que cada texto desse aqui vai fazer referência a uma dessas situações que nós mencionamos aqui, como uma comunidade de cristãos que se reúne numa cidade, uma comunidade de cristãos que se reúne numa região, numa comunidade local, que se reúne no templo, enfim, que vai se reunindo e a gente vai percebendo que ali estava a igreja, porque é exatamente isso que a Bíblia fala acerca da igreja. Agora, eu queria compartilhar com você acerca de como se deu a igreja como uma instituição, porque olha, nem sempre a igreja ela foi assim como se reunindo no templo, como nós estamos aqui reunidos. Então, falando da igreja de Cristo, a igreja que Jesus veio estabelecer, historicamente, até o 4º século da era cristã, a igreja não tinha liberdade para culto. A igreja não tinha liberdade para se reunir como nós nos reunimos, para adorar como nós adoramos, para expressar a sua fé. Muito pelo contrário, os cristãos, eles eram perseguidos. Então, eles não se reuniam assim como nós estamos reunidos. Então, isso veio se dar a partir do 4º século, quando Constantino, de fato, ele converte-se ao cristianismo.
há muitas controvérsias acerca de como se deu a sua conversão, se ela foi genuína, se não, mas o fato é que é ele que vem institucionalizar a igreja, conforme nós observamos hoje. Então é a partir daí que a igreja ela vai se movimentar de uma forma muito forte para os templos, porque antes, como era que a igreja se reunia? Nas casas. Era assim que eles expressavam a sua fé. E aqui é um dado interessante, porque era por meio dessa tradição oral, eles se reunindo nas casas, estudando aquilo que eles tinham como palavra de Deus, que a fé da igreja ela vinha se fortalecendo no meio daqueles irmãos. Então, olha, eles não tinham tudo aquilo que nós temos hoje. Eles não tinham uma oportunidade como essa de assentarem-se reunidos numa sala para estudar a palavra de Deus, alguém que tinha um conhecimento mais profundo para estarem ministrando sobre a vida deles. Então, eles iam aprendendo a partir da palavra de Deus e ali eles iam abençoando um ao outro, e assim isso veio chegar até a forma em que nós nos encontramos hoje como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, olha, havia uma dependência muito grande do Espírito Santo. Havia uma dependência muito grande e um apego muito grande à palavra de Deus. Havia um envolvimento, havia um depósito de fé, havia um empenho na vida da igreja primitiva. E aí eles começaram então a pregar a palavra do Senhor, e essa era a missão, era tornar o evangelho do Senhor Jesus Cristo conhecido. Foi assim que a igreja começou a se expandir, foi assim que a igreja ela começou a crescer. Os membros da igreja, eles são chamados de irmãos. É assim que nós nos cumprimentamos, né? A paz do Senhor, irmão. Então, é assim que eles se identificavam. Mas lá no princípio, na igreja primitiva, você vai ver isso lá em Atos, a palavra de Deus nos ensina que os primeiros crentes, eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Ou eles começaram a ser chamados de cristãos, que o significado ali era pequenos cristos, né? Ou seja, era uma reprodução do Senhor Jesus Cristo. Então eles passaram a ser chamados de cristãos exatamente por isso. A Bíblia vai dizer para nós que pela primeira vez em Antioquia da Síria, os seguidores de Jesus receberam o nome de cristãos, que quer dizer exatamente isso, povo de Cristo, porque eles olhavam para eles e viam exatamente uma reprodução de quem era o Senhor Jesus Cristo. E foram assim que eles foram chamados cristãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, esse nome aqui, quando ele foi aplicado à vida dos cristãos, ele era um nome pejorativo, ele não era um nome que exaltava quem era Cristo e quem era a igreja, mas era um nome pejorativo, né? Eles não consideravam, eles não aceitavam, eles na verdade enxotavam os cristãos, mas eles começaram a ser chamados assim de cristãos pela primeira vez na Antioquia da Síria. E juntos eles começaram a formar aquilo que nós somos hoje, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você tem alguma dúvida em relação a isso? Alguma pergunta a fazer? Está claro? Muito bem. Então nós entendemos aqui o que é a igreja. Perfeito. É esse ajuntamento, é essa reunião, é o corpo de Cristo, é o povo de Deus. É, como eu costumo dizer, que a igreja ela é o corpo vivo de Jesus na terra. É através da igreja que o Senhor ele vai fazendo a sua vontade conhecida. E a igreja ela tem uma missão. E a missão da igreja é estabelecer o reino de Deus na terra. Nós somos chamados com esse propósito. Olha, é maravilhoso nós estarmos juntos como igreja, é maravilhoso a comunhão, é maravilhoso quando nós adoramos ao Senhor, é maravilhoso quando a gente se junta depois de uma célula e a gente enfia os queixos, como a gente costuma dizer, né? E a gente passa aquele tempo ali tão prazeroso, tão gostoso, assim, é top, é fantástico, mas nós precisamos entender o seguinte, que se nós não entendermos que a nossa missão como igreja é estabelecer o reino de Deus e nós trabalharmos com esse propósito, nós perdemos ou nos descaracterizamos como igreja. Então a igreja de Jesus, ela foi estabelecida por ele com a finalidade de estabelecer o seu reino. Então, biblicamente, o que é o reino de Deus? O reino de Deus fala do governo de Deus. Olha que coisa interessante. Então, qual é a missão da igreja?
a missão da igreja é tornar o governo de Deus conhecido na terra. Então nós somos aqueles que vão trazer o reino dos céus para a terra. Exercer o governo de Deus sobre a face da terra. O profeta Isaías, ele profetizou que seria esse reino. A Bíblia diz para nós, Isaías 9, 6 e 7, a palavra diz assim, olha: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, e sobre o trono de Davi o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, amém, amém. Então, olha, a nossa missão como igreja é definida na comissão de pregar e fazer discípulos. Então, quando a Bíblia diz, olha, o governo estará sobre os seus ombros, e agora nós entendemos que Ele é o cabeça do qual nós somos o corpo. Então a nossa missão como igreja do Senhor é pregarmos e fazermos discípulos. Quando nós falamos de pregar, nós não estamos falando de alguém vir aqui à frente num púlpito e começar a pregar. Isso é uma maneira de você tornar a palavra de Deus conhecida. Mas quando a palavra do Senhor está dizendo pregar, a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos anunciar o reino de Deus. E nós fazemos isso de muitas formas, né? Existem muitas maneiras, e essa aqui é uma delas. Mas você pode fazer isso através de um evangelismo pessoal, você pode fazer isso através da célula, você pode fazer isso através de ações evangelísticas, vocês podem fazer isso através do Casa de Paz, como nós fazemos e temos visto a glória de Deus se estabelecer na vida de muitas pessoas. Então, é fazer discípulos, pregar e fazer discípulos. Jesus disse assim, olha, o reino de Deus ele não vem com aparência visual, porque o reino de Deus está dentro de vós, e o meu reino não é deste mundo. Jesus disse, olha, o meu reino não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, aquilo que promove o novo nascimento dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo, isso deve ser externado e conhecido à vida dos outros na maneira em que nós vamos estabelecendo o reino de Deus. Por que é tão importante nós entendermos isso, gente, como igreja do Senhor? Porque, olha, é quando nós assumirmos o nosso papel assim, que nós, de fato, nos comportamos como igreja do Senhor. Você vai observar hoje que existem muitos que eles querem participar de um bom culto, eles querem ser bem servidos, quem sabe até ir a uma boa célula, talvez participar de uma escola como essa, mas, de fato, eles não estão empenhados em tornar o nome do Senhor conhecido. E nós temos esse chamado da parte do Senhor, estabelecer o reino de Deus. Então, olha, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você for, você tem que entender que você é um agente do reino. Você está ali para estabelecer o reino de Deus. Então, isso precisa estar muito vivo na sua mente e queimando dentro do seu coração. Então, essa justiça, essa paz e essa alegria no Espírito Santo, ela deve ser estabelecida, e assim nós vamos estabelecendo o reino de Deus. Amém? Muito bem, então vamos prosseguir aqui. Como se dar, então, a entrada no reino de Deus? Porque nós entendemos que esse é o nosso papel, estabelecer o reino de Deus. E aqui isso fala tanto acerca de nós mesmos, porque nós só podemos estabelecer o reino uma vez que nós adentramos nele. Agora, uma vez que nós adentramos nele, nós precisamos levá-lo ao conhecimento de outras pessoas, para que outras pessoas também possam adentrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 5, a palavra diz assim, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus disse isso naquele diálogo extraordinário com Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era o mestre da lei, ele era alguém conhecedor da lei, mas ele se vê ali pego em surpresa por Jesus, dizendo, você precisa nascer de novo.
Porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. E ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, como é que se dá essa entrada no reino de Deus? O reino de Deus, ele vem até nós pelo nosso esforço de recebê-lo. Olha, não há nada que você possa fazer para que você possa entrar no reino, senão aceitar de bom grado aquilo que o Senhor já o fez por nós na cruz. A Bíblia vai dizer para nós assim, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como é que nós adentramos no reino? É aceitando aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então, quando você compreende a obra redentora da cruz, e você então aceita essa verdade no seu coração e faz de Jesus o teu Senhor e o teu Salvador, você está adentrando no reino de Deus. Tem outros textos aqui que caminham nessa mesma linha, que vão trazer aqui essa mesma verdade. Então, olha, uma vez que você está aqui sendo ministrado, isso significa dizer o quê? Que você já adentrou no reino de Deus. Você já creu em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mas agora, o que é que nos compete? É levarmos essa mesma palavra de fé, de esperança e de vida a outras pessoas, para que elas também possam adentrar no reino de Deus. E a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que o Senhor, ele deu a Pedro as chaves do reino dos céus. Eu acredito que você deva conhecer essa história, se não, depois você pode ler lá Mateus capítulo 16. A Bíblia diz que muitas pessoas começaram a questionar acerca de quem era Jesus, né? Pela sua fama, por tudo aquilo que ele fazia. E ele então pergunta para os seus discípulos, ele diz assim, olha, quem os homens dizem que eu sou? E então eles disseram, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus diz assim, olha, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aqui a gente já abre um parêntese para que a gente possa de fato parar e pensar assim, olha, quem é Jesus para mim? Eu preciso, como igreja, ter um entendimento claro, preciso, à luz da palavra, acerca de quem é Jesus. Porque existem muitos que, mesmo estando num ambiente como esse, ainda não compreendem quem é Jesus. E Jesus, preocupado com isso, pergunta aos seus discípulos, mas e vocês? Aqueles que andavam com ele. E aí Pedrão se levanta, né? E vai dizer, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz, olha, não foi carne nem sangue quem te revelou esse negócio, mas o meu Pai te fez conhecer essa verdade. Mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí deixa eu abrir um parêntese aqui, porque, por exemplo, a Igreja Católica, para tentar sustentar o papado, vai dizer o seguinte, que quando Jesus está dizendo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele está dizendo assim, que sobre Pedro ele estaria edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, eu te digo que sobre esta pedra, ele está falando sobre a afirmação de Pedro, quando Pedro diz assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre essa verdade que o Pai te fez conhecer, eu declaro, a minha igreja será estabelecida. Está claro isso aí para vocês? Então, Jesus está dizendo isso, nós precisamos entender, mas ele disse assim, mas eu te dou as chaves do reino dos céus. Ele deu a Pedro, ele coloca isso diante de Pedro. Vamos tentar entender aqui o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui. O que é que está no enredo da situação? O Senhor está demonstrando sobre qual verdade Ele está estabelecendo a sua igreja. Então, que chave seria essa? A Bíblia, ela vai dizer para nós que depois da ascensão de Jesus aos céus, e que eles estão reunidos, os discípulos estão reunidos numa casa, e o Espírito Santo do Senhor cai sobre eles, e eles são então cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele prega o seu primeiro sermão. Olha o trocadilho, né? Como é o trava-língua, né? Pedro prega o seu primeiro sermão. A Bíblia vai dizer para nós que ali 3.000 pessoas
se convertem e entregam a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Agora, olha qual a mensagem de Pedro. Pedro disse assim em Atos 2,38: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. Então, vamos entender aqui quais são as chaves do reino, né? Diga comigo, primeiro diga arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. Olha as chaves que a palavra de Deus está demonstrando para nós aqui. Queridos, entendamos, nós já aprendemos isso. Sem arrependimento não há salvação. É preciso arrepender-se dos seus pecados. E o Senhor já havia declarado: Pedro, eu tenho te dado chaves, as chaves do reino. E Pedro agora nos faz entender aqui que essa chave, ela passa pelo arrependimento. Então, olha, qual é a mensagem da igreja? A mensagem da igreja visa levar as pessoas a entenderem que elas estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados, e que elas precisam se arrepender para ser salvas. Então, o arrependimento é uma chave. Batismo também é uma outra chave. Aí você vai dizer assim: espera aí, pastor, então quer dizer o seguinte, quer dizer que se por alguma razão eu não me batizar nas águas, eu não serei salvo? Essa é uma boa pergunta, você concorda comigo? O que dizer, por exemplo, daquelas pessoas que, acontece muito, elas estão no leito de um hospital, e elas entregam a sua vida para o Senhor Jesus Cristo naquele momento, e elas não têm nem tempo para se batizar, porque logo em seguida vem a morte e elas vão até a presença do Senhor. A gente tem um exemplo disso na própria Bíblia, né? Vários, mas um exemplo que é assim clássico é aquele ladrão que está ao lado de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, diante disso, você vai dizer assim: pastor, então, como é que o batismo ele é uma chave para adentrar no reino dos céus? E aí eu vou explicar para você, né? Quando a Bíblia fala primeiro de arrependimento, isso aqui é claro para todos nós, ok? Isso é claro, nós entendemos que se não houver arrependimento não tem salvação. O que é o batismo? O batismo é um ato seguinte ao ato da salvação. E o batismo aqui, ele é um ato de confirmação. O batismo ele vem para testificar, aonde você vai declarar publicamente que você tem a Jesus como seu Senhor e como Salvador da sua vida. Então, o que é que, quando nós falamos do batismo aqui como uma chave para que você possa ter a sua entrada no reino dos céus? É uma confirmação, é uma testificação de que de fato você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Ou seja, não é que você tem que descer as águas, mas o que a palavra de Deus está dizendo: se você se arrependeu, se você foi salvo em Cristo Jesus, nada lhe impede de você descer as águas. E na primeira oportunidade que você tiver, você logo vai fazer isso, porque você entendeu de fato o que foi que aconteceu no seu espírito. Amém? E a terceira chave aqui é o dom do Espírito Santo. A pastora estava pregando sobre isso aqui no domingo, quando estava dizendo assim: olha, o Espírito Santo é o selo, é o penhor. Sem o Espírito Santo nada acontece na nossa vida. O Espírito Santo, ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não somente convence, mas ele é o selo para aquele grande dia. Então a palavra de Deus nos ensina: olha, arrependimento, o batismo e o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo sobre a vida da igreja é a nossa entrada no reino dos céus. Amém? Está entendido? Alguém tem alguma dúvida? Sintam-se à vontade. Fale agora ou não cale-se para sempre. Mas essa é uma oportunidade. Amém, irmão? Então vamos lá. Vamos aqui sobre o fazer discípulos, que é missão da igreja. Lá em Mateus capítulo 28, nós temos o registro da grande comissão. A Bíblia diz assim, olha, Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E aí o texto vai dizer de que maneira, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Esse é um texto clássico da palavra de Deus quanto à nossa missão como igreja. O que é fazer discípulos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender
aquilo que no caminho começou a ser perdido como igreja. O que, pastor? Nós acabamos confundindo fazer discípulos com fazer crentes. São coisas distintas. E a nossa missão é fazer discípulos, não é fazer crentes. É claro que a palavra de Deus ela vai dizer para nós que nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, todo tempo é tempo de nós estarmos pregando a palavra. Por exemplo, digamos que você vai para o seu trabalho e você pega o seu ônibus e você senta ao lado de uma pessoa que você nem conhece e ali você tem a oportunidade de testemunhar da sua fé em Jesus para ela. Talvez você nunca mais tenha a oportunidade de ver aquela pessoa novamente. Mas ali você fala de Jesus e aquela pessoa entrega a sua vida para Cristo. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas isso não é tudo. Essa pessoa ela vai precisar ter formado nela o caráter de Cristo. E isso é fazer discípulo. Então, entenda comigo. Então quer dizer que se eu não vou ter condição de fazer dessa pessoa um discípulo, eu não devo pregar a palavra para ela? Não, não é isso. Nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Mas o que o Senhor está dizendo, olha, vocês precisam ter o entendimento de que a missão da igreja consiste em fazer discípulos. Pastor, como é que a gente faz isso? É como vocês fazem. Pastor, como é que a gente faz? Por exemplo, vocês estão aí, olha, fazendo casa de paz. Amém. Vocês estão mostrando a necessidade de arrependimento, mostrando a necessidade de salvação. Muitas pessoas estão entregando sua vida para Jesus. Depois disso, você já vai emendar com uma consolidação. Então aí você vai começar a ensinar, né, o que é arrependimento, o que é a salvação, o que é a nova vida, o que é a igreja. E você vai, tudo isso que a gente está ensinando aqui para você, você vai formando nelas o caráter de Cristo. Gente, isso é fazer discípulos. Então, fazer discípulo é você gerar filhos espirituais. Né? Um filho, você não bota ele no mundo e joga ele à própria sorte. Quando você gera um filho, você está se comprometendo, pelo menos deveria ser assim, você está se comprometendo a cuidar de seu filho até que você possa enviá-lo para constituir a sua própria família. O normal é assim, não é verdade? Então, por exemplo, assim foi comigo e assim foi com alguns de vocês. E agora nós estamos, geramos os nossos filhos, estamos cuidando dos nossos filhos, até que vai chegar um dia que a gente dizer assim, olha, agora é a sua hora de ir, e você reproduzir isso também, você constituir a sua família. Assim quando nós estamos falando de fazer discípulos. Então nós vamos ganhar a pessoa para Cristo, e ali ele é um bebê espiritual, e ali você vai dar o leitinho, daqui a pouco você vai engrossando um pouco mais o caldo, você já vai dar uma papinha, e daqui a pouco você já vai mexer a farinha, você vai dar um pirão, e daqui a pouco a pessoa vai estar, né, se robustecendo, crescendo, conhecendo, até que chega um ponto que você diz assim, ela está formada. Ela não vai abandonar a Cristo. Pelo contrário, ela vai fazer outros discípulos. Então, fazer discípulo é exatamente isso. Amém? Então, olha, a palavra de Deus ela nos ensina que se nós tivermos esse entendimento, isso deve queimar dentro de nós. Isso deve queimar dentro de nós. Tem até um texto aqui de Gênesis 31. A igreja deveria chorar como Raquel, quando ela diz assim, Senhor, dá-me filhos, senão eu morrerei. Aqui ela fala da sua esterilidade natural. Ela não poderia ter filhos, e ela dizia ao Senhor em oração, chorando, Senhor, dá-me filhos, senão eu morrerei. E o que a Bíblia ensina para nós é que essa deve ser a nossa oração. Gente, tem pessoas que, por exemplo, elas estão na igreja há 30 anos, mas elas nunca levaram ninguém a conhecer a Cristo. Elas nunca formaram um discípulo. Elas são estéreis espirituais. Então, isso não deve acontecer conosco. Então, a nossa oração deve ser exatamente essa, dizer, Senhor, dá-me filhos. Eu quero gerar filhos, eu quero poder reproduzir na vida de alguém aquilo que foi feito na minha vida. Então, quando você começa a ser formado um discípulo do Senhor Jesus Cristo, você vai perceber que isso vai queimar dentro de você. Vai ser a sua paixão, né? Você vai querer ver isso na sua vida. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele orava pelos seus discípulos e ele dizia assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E eu não rogo somente por este, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, olha, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Eu estou orando pelos meus discípulos, mas eu também estou orando por aqueles que serão formados discípulos. Ele orava por nós, para que nós pudéssemos fazer aquilo que foi feito conosco. Você só está aqui hoje porque alguém pregou o evangelho para você. Você já parou para pensar nisso? Alguém ensinou você que você precisava se arrepender, precisava nascer de novo, e isso aconteceu na sua vida. E agora, essa é a nossa hora, agora essa é a nossa vez. Então, a palavra dos discípulos, que é o evangelho do reino, né? A palavra diz assim, olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa mensagem. Então, você vai observar aqui, olha, como é que é a vida de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, de 41 a 47, está aí na sua apostila. Eu vou só destrinchar aqui, como já está aí na sua apostila, o que é que diz o texto. A vida de um discípulo. Um discípulo persevera no ensino apostólico. O que é perseverar? É você esperar com confiança, é você se manter firme. Você já parou para notar, olha, existe uma estimativa que já nem está mais atual, que diz que nós temos 40 milhões de crentes no Brasil. Mas existe uma outra que diz que nós temos 40 milhões de desviados. Ou seja, não perseveraram no ensino apostólico. Não se mantiveram firmes no ensino apostólico. Por que é que isso acontece, gente? Porque muitos foram feitos crentes, mas não necessariamente discípulos. Pastor, pode acontecer de alguém ser feito um discípulo e ele abandonar a Cristo? Pode. Você tem, por exemplo, Judas. Você quer discipulador melhor do que Jesus Cristo? Não existe. Agora perceba a percentagem. De 12, apenas um deu para trás. Agora o que a gente vê hoje é que, para cada um que entra na igreja, a gente tem 3 que saem. Então, alguma coisa está errada. E a gente precisa, então, reparar isso. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa entender que, como discípulos de Cristo, e daqueles que fazem discípulos, nós precisamos perseverar no ensino apostólico. O ensino apostólico, ele é descrito na palavra do Senhor. Então, essa palavra, ela precisa ser ensinada. Segunda coisa, manter comunhão. Você vai observar lá naqueles textos que depois vocês vão ler, Por exemplo, diz assim, olha, todos os dias eles estavam juntos. Eles perseveravam juntos no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Vocês sabem, por exemplo, como é maravilhoso lá na sua célula. Gente, isso nos mantém firmes. Quantas vezes talvez você já não possa ter chegado lá, só Deus sabe como você foi. Ou talvez até em um culto mesmo aqui na celebração. Só Deus sabe como você chegou. Mas ali na comunhão, no abraço, numa palavra que alguém trouxe para você, ou numa palavra que alguém ministrou, seja na célula ou seja no culto, você já não saiu da mesma maneira em que você chegou. Talvez você estava até pronto a desistir, a abandonar, porque o peso estava demais, o fardo estava insuportável, mas ali na comunhão você recebeu um novo vigor, você recebeu um novo ânimo. Por isso que quando alguém diz assim, olha, isso acontece muito. Quando a pessoa diz assim, eu não estou muito afim de ir para a célula, eu não estou muito afim de ir para a escola, eu não estou muito afim de ir para o culto, ele já está desviando. Pode ter certeza disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, sabendo disso, a gente já cerca logo. A gente já chama para junto. Sabe, é como alguém disse, é uma brasa. Se a brasa estiver fora do fogo e você tirar, ela apaga, gente. Ela continua sendo carvão, mas ela fica sem utilidade, ela vai ficar ali morta. Agora, se você pegar ali aquele carvão e colocar de novo lá no fogo aceso, aí ele vai pegar fogo de novo. Então, a comunhão, ela acende o fogo em nós, amém?
Terceiro, partilhar das necessidades. A gente tem ouvido tantos testemunhos nas nossas células e na vida de outros irmãos, que às vezes você está ali com uma necessidade, de repente alguém chega e lhe abençoa e supre uma necessidade. Às vezes isso acontece com você, ou às vezes Deus usa você para fazer isso na vida de alguém. Então você vai ver que a Bíblia vai dizer para nós lá em Atos, assim, olha, eles não tinham necessidade alguma. Não é porque a necessidade não existisse, mas é porque aqueles que tinham mais, eles vendiam até aquilo que eles tinham e repartiam entre os irmãos. Ser igreja é algo extraordinário. Então, perseverar no ensino dos apóstolos, manter a comunhão, partilhar as necessidades, perseverar na oração. A oração é vigor para a alma. A gente vai falar mais adiante sobre oração e jejum. Então veja, eles oravam diariamente. Você já parou para notar que às vezes a gente está lá para baixo, de repente, diz assim, ora por mim, e aí a igreja começa a se levantar num clamor de oração. Às vezes a situação em si, ela nem foi mudada, mas o teu espírito, ele foi fortalecido. E você consegue encarar, não é verdade? Então a oração, eles oravam sempre, todos os dias, diariamente, é o que diz a Bíblia. Gente, olha, sem oração a gente não vai muito longe não. A oração é esse combustível para a nossa alma. O temor do Senhor, havia temor. O temor do Senhor estava presente no meio da igreja. Então o temor do Senhor, ele está atrelado a essa perseverança, a essa comunhão, o partilhar das necessidades, a oração. O temor do Senhor cai naquele lugar. E eles perseveravam também no templo, que é o ato de congregar. Então por isso que a gente diz, olha, nós somos uma igreja de duas asas, como alguém diz, né? Ou seja, é nas casas, nas células, mas também no templo. Nós precisamos das duas coisas. As duas coisas nos fortalecem. Você não vai ver um avião aí voando com uma asa só. Com uma asa só ele cai. Então nós precisamos tanto, né, das casas, como também precisamos dessa celebração. E a Bíblia nos ensina que a igreja, ela era exatamente assim. Amém? Então, olha, nós já observamos aqui, olha, primeiro o que é a igreja. Já observamos também que a igreja tem como papel estabelecer o reino de Deus. Como se dá a entrada no reino de Deus? Nós também já observamos isso. O que é o fazer discípulos? E agora eu quero compartilhar com você acerca dos ministérios para a igreja. Olha, e aí eu chamo a sua atenção para isso. Nós até ministramos sobre isso aqui logo no início do ano, no nosso seminário da visão, né? Quem estava aqui lembra, nós falamos dos 5 ministérios, e essa foi a forma, a maneira que o Senhor estabeleceu para que sejamos igreja do Senhor. Então, olha, a Bíblia diz lá em Atos 4, 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, falando da igreja de Éfeso, ele vai relacionar 5 funções que se exercem na igreja, para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela venha a ser edificada, né? 5 funções ministeriais. É claro que quando a palavra fala de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, a palavra ela vai estar falando do ofício, né? Por exemplo, do apóstolo, do pastor, do mestre. Mas aqui nós precisamos entender que a palavra vai além e ela está falando da função ministerial. Ou seja, para que a igreja seja edificada, o Senhor deixou na igreja essas 5 funções. O primeiro, o ministério apostólico. Vamos entender aqui de uma forma assim bem simples, mas que dá para você entender, porque isso aqui você vai se aprofundar quando você for avançando na escola, mas para você entender o que é cada um deles. Primeiro, a palavra apóstolo literalmente significa embaixador, enviado, o mensageiro.
Os apóstolos são desbravadores, eles são plantadores de igreja. Os apóstolos, eles são aqueles que vão preparando o caminho para aqueles que vão chegar depois, né? Então, os apóstolos, eles são poderosos na palavra de Deus. Os apóstolos, eles são cheios do Espírito Santo e do poder de Deus. E os sinais, as maravilhas se manifestam no seu ministério. Eles vêm para testificar do Senhor, eles são desbravadores do caminho. Então, olha, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela necessita de que esse ministério apostólico ele seja atuante e operante. Ainda que você não tenha o apóstolo na igreja, mas você tem a função apostólica. Gente, uma igreja que ela não é poderosa na palavra, que ela não é cheia do Espírito Santo, que o poder de Deus ela não opera, tem alguma coisa errada. O poder de Deus não opera, tem alguma coisa errada. Então, esse ministério apostólico, ele precisa ser vivo dentro da igreja. Então, olha, assim eram os apóstolos. A Bíblia vai dizer para nós que por onde eles passavam, o Senhor confirmava a palavra dos apóstolos com sinais e prodígios. Você já parou para pensar que coisa extraordinária? Pode falar, Emerson. É um ministério apostólico, exatamente. Ele está dando aqui um exemplo para nós do trabalho de um buzeiro. Olha, nós chegamos lá em um buzeiro e ninguém nunca tinha chegado, a palavra nunca tinha sido pregada, as pessoas não conheciam quem era Jesus e nós somos os desbravadores daquele lugar. Nós chegamos ali com a palavra de Deus, nós chegamos ali com sinais, com maravilhas, com uma palavra cheia de poder, fomos ali cheios do Espírito Santo. Por exemplo, num lugar onde nunca ninguém ouvia falar de Jesus. E aí nós pregamos a palavra de Deus ali pela primeira vez, o primeiro culto da história. No primeiro dia, 52 pessoas entregam a vida para Jesus. O que é isso senão o poder de Deus operando? Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. O que foi que elas estavam experimentando? O poder de Deus sobre a vida delas. Né? É como o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a nossa palavra até vocês não é uma palavra de persuasão humana, não é de sabedoria humana, mas é no poder do Espírito Santo. Então, os apóstolos são esses desbravadores. Então, eles vão abrindo caminho. Amém? Agora, isso continua acontecendo na vida da igreja aqui. Nós vamos desbravando caminhos, não é? Nós vamos entrando em casas, nós vamos entrando em lares que estavam destruídos, lares de pessoas que estavam se separando, pessoas que estão querendo a morte, pessoas que estão desesperadas, e ali você chega com uma palavra de poder, com uma palavra de paz, com uma palavra, né, cheia do Espírito Santo de Deus, e realidades começam a ser transformadas. Isso é o governo apostólico. Amém? Isso é o governo apostólico. Profetas são aqueles que trazem uma mensagem da parte de Deus ao povo. Proclamavam e interpretavam, cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus, visando, aí eu quero chamar a sua atenção para o ministério profético, visando, olha, admoestar, animar, consolar e edificar a igreja. Gente, geralmente quando a gente pensa no profeta, a gente pensa naquele cara que muitas vezes é aquele cara que se levanta e diz, olha, assim diz o Senhor. E aí ele vai começar a dizer assim, ele vai dizer o número da tua identidade, ele vai dizer o número do teu CPF, ele vai dizer, né, tudo sobre você. Pastor, isso pode acontecer? Sim, claro que pode. Mas qual é a função profética, biblicamente falando? A função profética, ela é exatamente essa aqui, olha. Eles trazem uma mensagem da parte de Deus ao povo. Não é aquilo que nós queremos falar a alguém. Que aí deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Certamente você já ouviu falar que existe a profecia e a profetada. Quem já ouviu falar nisso aqui? Né? Às vezes o camarada, por exemplo, descobre um erro de um irmão ou de uma irmã. E aí de repente ele se levanta no meio de um culto e diz, olha, assim diz o Senhor. E aí ele começa, não diz o nome da pessoa diretamente, mas aí ele começa a dizer, olha, porque você andou por esse caminho, porque você fez aquilo, porque você fez aquilo outro e tal, e vai desmascarando a pessoa ali, né? Porque assim o Senhor mandou dizer. Na verdade, isso era algo que talvez essa pessoa queria dizer àquela outra pessoa e não teve coragem para fazer.
Porque a Bíblia diz assim, olha, se você vê o seu irmão andando no erro, corrija-o. Isso faz parte de ser igreja. Então você chega lá, né, digamos, né, você vê, Gedaías, algum irmão no erro, e aí você percebe a situação, se você viu, se Deus lhe mostrou, Deus está dizendo para você assim, Gedaías, vá lá e compartilhe com ele e corrija-o. E aí você vai lá e diz, olha, meu irmão, esse caminho que você tem andado, né, essas atitudes que você tem feito, elas não estão em acordo com a vontade de Deus. Não é aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí se o cara vai se consertar ou não, já não é papel nosso. O nosso papel ali é o papel de alertar, é o papel de exortar, né? Mas enfim. E às vezes as pessoas começam a confundir, começam a dizer coisas que Deus não mandou dizer. Porque, gente, olha, Deus pode levantar alguém e falar, por exemplo, para a vida de uma pessoa no culto? Pode sim. Ele já fez isso e ele continua fazendo. Mas o papel profético, ele é um papel que ele visa trazer a vontade de Deus para a vida do corpo, para a vida da igreja, né? Para a vida de um todo. Então, a palavra profética, ela traz admoestação, ela vai admoestar a igreja. A palavra profética, ela vai animar quem está desanimado. A palavra profética vai trazer consolo para aquele que está sem consolo algum. A palavra profética, ela vai trazer uma palavra de edificação, de ânimo, levantar aquele que está caído. Então, olha, normalmente, você vai ver que a palavra profética, ela está relacionada ao zelo, à pureza da igreja. Mostrar à igreja o caminho no qual ela deve andar, na qual aquilo que o Senhor espera que ela possa andar. Então, a palavra profética, ela está muito atrelada a isso. Boa pergunta. Por exemplo, às vezes isso acontece, né? Ele diz assim, a pessoa está enferma e você diz assim, eu profetizo que você vai ser curado em nome de Jesus. E a pessoa não é curada e a pessoa morre. Por exemplo. Né? E aí, como é que fica esse negócio? Porque, olha, quando nós falamos aqui de profecia, essa palavra profética, nós estamos falando de uma palavra que procede de Deus para a vida da pessoa. Se foi Deus que falou, de fato, aquele negócio tem que se cumprir. Aquele negócio não pode deixar de se cumprir. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não mente, a sua palavra, ela é. Se ele disse que vai ser, vai. Se ele também disse que não vai ser, não vai. Então, a palavra profética, ela é uma palavra de Deus para a vida da igreja. Agora, o que você estava perguntando às vezes acontece da gente desejar muito que uma pessoa querida seja curada. E aí a gente vai pedir ao Senhor e dizer assim, olha, não há nenhum problema em você declarar, dizer assim, olha, em nome de Jesus, eu quero empenhar a minha fé para que você seja curado. Agora, outra coisa bem diferente é você abrir a boca e dizer, Deus disse que você vai ser curado. São coisas distintas. Agora, se Deus de fato falou o seu coração, você pode sim empenhar essa palavra com fé. Porque às vezes o que nós podemos ter é um desejo, né? Por exemplo, olha, daqui a pouco, às 9 horas, vai ter um momento, várias igrejas vão estar reunidas em oração, pela vida do nosso pastor João da Cruz, que está numa situação bem grave, ali na UTI. Então, muita gente vai estar clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, o que nós queremos é que o Senhor cure. É que o Senhor coloque sua mão, que o Senhor repreenda essa enfermidade, que o Senhor, né, torne os pulmões dele à sua normalidade. E aí nós vamos começar a orar. E pode até ser que num momento como esse, o Senhor traga uma revelação para alguém e diga assim, olha, pode anunciar que ele vai ser curado. Pode acontecer? Pode, sem dúvida. Agora, a gente só não pode também se deixar levar pelo desejo do nosso coração, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, e a gente confundir uma coisa com a outra. E dizer aquilo que Deus não está dizendo. Então a palavra profética, ela procede de Deus. Não é uma palavra, não é o desejo do nosso coração. Agora afirmo novamente
não há nenhum problema em a gente dizer assim: Senhor, nós queremos muito que isso aconteça. Sim, pode ser. Agora, é porque essas são questões muito subjetivas, né? Porque você pode dizer assim, vai acontecer em 30 dias algo extraordinário para a sua vida. Amém. A grande questão é, o que é extraordinário do ponto de vista de Deus e o que é extraordinário do ponto de vista do homem. O que é que ambos estão esperando. Né? Porque, por exemplo, vai acontecer algo extraordinário na sua vida, na sua casa. E aí, digamos que você está esperando por um grande milagre na tua vida financeira, um exemplo. Mas aí acontece que passa 30 dias e nada acontece, você continua quebrado do mesmo jeito. Mas nesse período se converteu tua mãe, teu pai, teu cachorro, papagaio, periquito, saiu se convertendo todo mundo. Não existe nada que seja mais extraordinário do que a salvação. Nada. A Bíblia vai dizer que esse é o maior milagre que alguém pode experimentar, que é o milagre do novo nascimento, porque nós vamos passar a eternidade com Deus. Isso aqui é só um exemplo para dizer assim, existe algo mais extraordinário do que isso? Mas aí o cara que recebeu a palavra, talvez ele condicionou o extraordinário a sair daquela situação no vermelho. Como isso não aconteceu, aí ele vai dizer assim, não aconteceu nada de extraordinário. Talvez não possa ter acontecido aquilo que você esperava, mas o extraordinário pode ter acontecido. Ou pode acontecer também, de que o cara disse que aconteceu o extraordinário não aconteceu, porque aquilo não veio da parte de Deus. Foi uma palavra de homem. Pode acontecer, sem dúvida. Então, a igreja ela dá margem para muita coisa, né? Para muito disso. Mas a palavra profética, a gente vai perceber exatamente isso. Gente, olha, existe uma espinha dorsal. A palavra profética, como a gente está dizendo, ela vem para demonstrar, animar, consolar, edificar a igreja. É uma palavra para a vida da igreja. Vamos pensar aqui nos evangelistas. Evangelistas, todos nós devemos proclamar o evangelho. Nós já entendemos isso. Mas tem pessoas que têm um dom especial da parte de Deus para pregar o evangelho. Né? Por exemplo, talvez não seja da época da maioria de vocês. Talvez vocês não tenham visto ele vivo ou ouvido falar, mas acho que muita gente já ouviu falar do evangelista Billy Graham. Quem já ouviu falar nele aqui? Billy Graham. Muito bem. Você que não ouviu falar, mas Billy Graham, ele morreu agora, acho que há uns 2 anos. Ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Ele pessoalmente levou mais de 2 milhões de pessoas a entregarem sua vida para Jesus Cristo. Como é que é um negócio desse? Eu participei de uma cruzada com o filho dele, o Franklin Graham. Na época eles faziam cruzadas por todo o mundo. O Franklin Graham, ele herdou o trabalho do seu pai. E na época, alguns anos atrás, eu não lembro que ano foi, aqui no estádio do Arruda. Você consegue imaginar o que é você lotar ali o estádio do Arruda, um monte de gente não crente, para ouvir a palavra do Senhor? E aí ele é um evangelista. E quando ele começa a pregar a palavra do Senhor, aquela palavra simples, Jesus ama você, você é pecador, você precisa se arrepender. Mas era uma unção tão extraordinária. E depois perguntava assim, olha, quem quer entregar a vida para Jesus? Gente, era uma coisa que você ficava, meu Deus. As pessoas iam descendo da parte de cima, da parte de baixo. Sabe o que é você vê o campo cheio de gente, lotado de gente, dizendo, eu entrego minha vida para Jesus? Um evangelista. Então o evangelista, ele está falando de Jesus e as pessoas já estão incomodadas, dizendo, porque ele não convida logo, porque eu quero entregar a minha vida para Jesus. O evangelista, ele tem isso da parte de Deus. Então, o que é que Jesus está dizendo? Olha, a função evangelística tem que estar dentro da igreja. Então, olha, você não vai encontrar, por exemplo, na vida de um só, os 5 ministérios. Mas Jesus vai levantar no meio da igreja apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Né? Ele vai levantar, e os pastores, ele vai levantar essa galera dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja precisa se mover nos 5 ministérios.
Questão de quê? Sim. Pronto. Você está falando talvez aqui especificamente do trabalho de Billy Graham e do trabalho de Franklin Graham como exemplo para isso? Pronto, perfeito. Pronto. O que é que o Billy Graham e o Franklin Graham, o ministério do Billy Graham, eles fazem? Eles fazem um trabalho em associação com as igrejas. Então esse trabalho ele não é feito simplesmente ele chega com a equipe dele, abre o estádio e as pessoas entram. Não. Né? Primeiro que existe todo um trabalho por trás envolvido de oração, de jejum, de entrega, aquela coisa toda. Mas ele tem uma equipe que é preparada. Então, quando nós estávamos lá trabalhando, nós passávamos por um treinamento. Quem é que leva essas pessoas para o estádio? Somos nós. Cada igreja é envolvida. Então, você sabe quem você está levando. Dentre aqueles que você está levando, a pessoa entregou a vida para Cristo, agora você tem o cuidado de consolidar, de cuidar dela, para que ela possa ir crescendo, né? Então, ele é o evangelista. Você vai ver mais aqui na frente. O que é que o evangelista faz? Gente, o evangelista ele sabe ganhar vidas, mas necessariamente ele não sabe cuidar tão bem. Então o evangelista ele é aquele que quando ele chega, sabe aquela palavra que começa a tocar o coração de todo mundo, daqui a pouco está todo mundo chorando, meu Deus, eu preciso de Jesus, e aquela coisa toda. Mas se você botar o evangelista para cuidar de alguém, da mesma forma que ele ganha, ele tem talvez a capacidade de matar. Por isso que o Senhor está dizendo, eu dei apóstolos, eu dei profetas, eu dei evangelistas, eu dei pastores. Quer falar, filho? Não? Eu dei pastores. Aí é onde entra a função pastoral. O que é que o pastor faz? O pastor é aquele cara que cuida. O pastor é aquele cara que pega o cara todo, sabe? Aquele cara todo remendado. Diz assim, não, eu vou cuidar de você. E ele começa a cuidar do cara. E ele tem paciência, e ele ouve, e ele vai, e ele volta. E ele daqui a pouco ele vai cuidar. Quando ele estiver todo bonitinho, assim, agora você pode ir. A gente vai precisar de pessoas assim dentro da igreja. Então, gente, olha, o que é que foi que nós entendemos? Nem todo mundo vai conseguir ser um líder de célula dentro de uma igreja, nem todo mundo. Né? Por quê? Porque nós nos movemos pelos 5 ministérios. Todos devem ganhar vidas, mas nem todo mundo vai conseguir ser aquele cara que vai cuidar de alguém. Às vezes o cara é muito bom para ganhar, mas ele não tem a paciência necessária, a habilidade necessária para cuidar do cara que ele ganhou. E aí por isso que a gente diz, olha, lá na tua célula, Deus vai levantar pessoas para cuidar, né? Para alimentar, para orientar, para consolidar. Pastor, tem gente que vai ter, por exemplo, mais de uma dessas coisas? Tem. Né? Geralmente o apóstolo, ele é o cara que ele tem um pouquinho de cada coisa. O apóstolo que eu falo é o dom apostólico. Geralmente quem tem o dom apostólico, ele tem um pouco de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. Ele consegue tocar nessas 5 áreas. Né? E isso vai sendo reproduzido na vida da igreja. Mas você vai ver que tem pessoas que são excelentes para ganhar, pessoas que são excelentes para cuidar. Tem gente, meu amigo, que ele não é outra coisa a não ser um profeta. Ele não sabe falar nada, mas quando sabe, ele se levanta, ele diz, assim diz o Senhor. Rapaz, todo mundo baixa a cabeça e diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não é aquele que é o profetada, não. Porque você conhece quem são os profetas. Você sabe quando Deus usa aquele camarada, né? A gente sabe, né? Então Deus levantou ele para isso. E às vezes são coisas que nem estão acontecendo ainda, mas o profeta, ele tem uma sensibilidade da parte de Deus, que ele diz assim, olha, alguma coisa está para acontecer. E aí ele traz uma palavra de admoestação. Assim, ó, fica todo mundo de orelha em pé, fica ligado, porque alguma coisa está para acontecer. Sabe quando o tempo começa a fechar, diz assim, vai chover?
O profeta tem muito isso. A gente fica ligado que vai chover. Então esse é o profeta, né? O evangelista. O pastor, como a gente estava falando aqui, ele é aquele cara que depois que todo mundo foi ganho, agora vamos cuidar dele, vamos tirar a roupa suja, vamos colocar uma roupa limpa, vamos ensinar a palavra com paciência, com cuidado, sem querer correr demais, vamos correr no tempo necessário, no de cada um. Tem um que corre muito e ele vai com cara, mas tem outro que já corre mais devagar, e aí ele vai tendo essa sensibilidade de ir mais profundo com um, segurar mais com o outro. Deus vai dando isso, levantando isso no meio da igreja. E o mestre, né? O mestre, quem é o mestre? O mestre, ele é aquele cara que, quando ele pega a palavra de Deus, ele diz assim: rapaz, que Bíblia é essa que esse cara lê, que ele está vendo aquilo que ninguém vê? Ele é um mestre nato, Luciano Subirá, um mestre nato, que ele diz assim: rapaz, eu já li isso 300 vezes e nunca vi esse negócio. E ele lê assim, tão simples, né? E ele vai trazendo isso para... A igreja precisa de mestres. Por que é que tem muita gente aí, né? A gente vive hoje aí no Evangelho, tem uma modalidade, né, que tem sido levantada aqui na nossa nação, no mundo de um modo geral, não é de hoje, mas de um modo geral, mas que está muito vigente aqui, principalmente no nosso Brasil, nos dias de hoje, que é a chamada hipergraça. O que é a hipergraça? É aquela coisa que Deus aceita tudo. Venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você está. O Evangelho da hipergraça é isso. Não, você não precisa, Deus ama, Deus conhece teu coração, fica assim mesmo do jeito que tu está, que não tem nenhum problema com isso, né? Mas na verdade não é isso que a Bíblia diz para nós. Agora, o que é que vai corrigir esse tipo de coisa? É a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer assim: olha, tem gente que é mestre. Por exemplo, isso aqui que a gente está ministrando para você. Gente, isso aqui demanda tempo, isso aqui demanda estudo, isso aqui demanda pesquisa, né? Isso aqui demanda muita coisa. Não é simplesmente a gente vai chegar aqui sem estudar o texto, abrir e trazer uma palavra qualquer e pronto. Não, não é assim não. Tem muita gente que está estudando muito, tem muita gente queimando pestana, tem muita gente se desdobrando para que uma palavra assim possa chegar e alimentar você. Então a gente precisa do mestre. Na verdade, a gente precisa de todos eles. Então, esse é o ministério da igreja. Amém? Está entendido aí? Vamos observar aqui na página seguinte. Você tem aqui uma imagenzinha. Tem um nome para isso aqui, mas agora eu não estou lembrando. Essas setinhas em ciclo assim, né? Tem um nome, mas agora eu não estou lembrando. Mas você está vendo aí cada um. Ó. O apóstolo, evangelista, profeta, pastor e mestre. Não. É algo bem parecido com isso, mas é um outro nomezinho. Então, o apóstolo, ele diz aqui, ó, é o enviado. É aquilo que a gente já falou, né? O cara que vai desbravando, arrancando toco. O evangelista é aquele que vai ganhar as almas. O profeta é aquele que traz edificação, exortação e correção para a vida da igreja. O pastor é aquele que alimenta, cuida e consolida. E o mestre, né, é aquele que vai treinar e preparar e capacitar para quê? Para ser enviado. E assim a roda vai girando. Amém? A roda vai girando. Então, olha, o que é isso aqui na prática para nós? Olha, é o ganhar, consolidar, treinar, edificar e enviar. São os nossos pilares como igreja e célula. Então, isso é ser igreja. Amém? E a gente tem aí, olha, você vai observar logo embaixo, acerca da igreja, que você vai observar que a Bíblia diz assim, que Deus vai levantando pastores, que Deus vai levantando presbíteros, que Deus vai levantando bispos para estarem cuidando da vida da igreja. Gente, olha, todo mundo deve ter vida santa. Amém? Todo mundo. A igreja, na fórmula da igreja. Todos nós fomos chamados para ser santo, todos nós fomos chamados para ter uma vida íntegra diante de Deus. Mas aquele que, a Bíblia diz assim, olha, o que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Só que o cajado é forte. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Então, por exemplo, aqui, né? Para você que deseja, não é nem você que deseja, mas assim, você que tem um chamado pastoral para a sua vida, né? Porque é Deus que coloca isso em nós. Por exemplo, eu sou, assim, realizadíssimo em ser pastor, é um negócio da minha vida. Mas até algum tempo atrás não era. O que eu queria era ser jogador de futebol.
Mas Deus disse, a bola que eu tenho para você é outra. Só que, o que a Bíblia diz para nós? Para um cara que almeja esse negócio. Seja irrepreensível. Você já parou para pensar no que é o cara ser irrepreensível? Você já parou para pensar o nível que é esse negócio? É um negócio que vai lá para as cucuias. Porque assim, ser irrepreensível é uma palavra muito forte. Então, olha, aquele que não dê motivos de correção de conduta moral. Ele não dá motivo, ele não dá nem margem para que alguém possa pensar alguma coisa dele. Quanto mais aquele negócio ser verdade. Meu amigo, o negócio é estreito de ideias. Depois ele vai dizer assim, olha, marido de uma só mulher, ou seja, que tenha zelo pelo matrimônio. Família, hoje você falar em família, é desgraça em cima de desgraça em todo canto. Mas a Bíblia diz assim, olha, esse cara ele tem que ser um cara zeloso pelo matrimônio. Ele tem que ser sóbrio. Aqui a palavra fala sobre você ser moderado nos seus desejos, nas suas extravagâncias. Você é aquele cara, uma pessoa que não é sóbria, é uma pessoa embriagada, uma pessoa que ela sai de si, ela perde o controle. Agora você já imaginou em toda e qualquer situação você se manter sóbrio? Isso não é fácil. Alguém disse assim uma vez, a Bíblia fala sobre, por exemplo, a gente estudou isso, que todos nós temos o domínio próprio. Você lembra disso? Que é um caráter, está no fruto do Espírito, é o caráter do cristão. Aí alguém disse assim, quem não tem o domínio próprio tem um demônio próprio. Tem gente que não consegue, não, eu sou crente, mas não piso no meu calo, não tem esse negócio. Tem momentos, gente, que o negócio é tão assim, que você, não é que você tenha motivo para pecar, não é isso. Mas assim, sabe aquele negócio que quer tirar você de você? Que quer, aí a Bíblia diz assim, esse cara aqui, ele tem que ser sóbrio. Ele tem que exercer o domínio próprio. Pastor, então quer dizer que a gente não tem, que vocês não têm? Não, não é isso. Vocês têm também. Mas o nível para quem almeja o episcopado é muito maior. Muito maior, o que a Bíblia está dizendo. Ele diz assim, olha, esse cara tem que ser honesto. Esse cara tem que ser, a palavra dele, o sim, sim, o não é não. E de fato o que passa disso é procedência maligna. Ele é honesto em tudo. Geralmente quando a gente fala de honestidade, a gente pensa, por exemplo, questão de valores financeiros e essa coisa. Também. Mas o cara tem que ser honesto em tudo. Ele não é fingido, ele é verdadeiro. Ele é autêntico em tudo. O cara, ele é hospitaleiro. Ele é aquele cara que às vezes ele não está nem afim. Às vezes ele quer ficar de boinha, com a nega véia em casa, com os meninos. Mas de repente chega alguém que está precisando. E aí você não queria, mas você é hospitaleiro. Você vai abrir a porta da sua casa e você vai acolher. É claro que isso fala do amor cristão que todos nós devemos ter. Mas o que a gente está dizendo assim, o que se espera desse cara, não é que não vai ter o dia que o cara... A gente não é perfeito. Mas o que se espera desse cara é que esse cara esteja sempre pronto para ser hospitaleiro. Apto para ensinar. Eu amo ensinar. Eu amo compartilhar daquilo que Deus me ensina com vocês. Mas você acredita mesmo que é toda hora que eu estou com satisfação em ficar olhando para a sua cara e ensinando para você? Não. Tem hora que o que a gente quer é não fazer nada. Tem hora que você vê uma situação, e o ato para ensinar não é somente ensinar aqui, você ensina nas situações, você ensina no aconselhamento, você ensina numa correção. Tem hora, gente, que é tão chato, você diz assim, poxa, de novo, a mesma coisa, a mesma situação, e a gente vai ter que de novo ensinar aquilo. E às vezes você está sem disposição nenhuma, na verdade às vezes você já está de saco cheio de ensinar a mesma coisa. Aí você vai dizer, mas vamos lá. Mais uma vez, não dado ao vinho. Aqui fala sobre essa questão, mais uma vez, também da sobriedade,
Ele diz assim, olha, o termo grego aqui quer dizer não ao lado do vinho. Ele é um cara que não anda ao lado dessas coisas que vão tirar ele do foco. Ele é o cara que ele permanece ali com seus pés fincados, né? Na verdade, no caminho da verdade. Ele não é espancador, ele não é cobiçoso de torpe ganância, ele é moderado, ele não é contencioso, ele não é avarento para a gente avançar. Ele governa bem a própria casa, ele tem os filhos em sujeição, ele não é neófito e ele tem um bom testemunho externo. Vê só. Tem gente que não vai gostar de você, tem gente que vai inventar situações a seu respeito, vai dizer que você é isso, que você é aquilo, mas via de regra as pessoas sabem quem você é e muitas vezes aquilo que é falado a seu respeito, as pessoas sabem que é uma difamação. Não é de fato aquilo que você é. Por exemplo, né? Vamos voltar para Billy Graham de novo. Um cara assim, extraordinário. Você sabe que por exemplo, durante 5 eleições nos Estados Unidos, ele era conselheiro de 5 presidentes consecutivos dos Estados Unidos. O cara tem que ter uma bagagem muito grande, um respeito muito grande, para durante 5 anos seguidos, né? O cara está ali e os presidentes dizerem assim, eu preciso de uma palavra sua para uma decisão que eu vou tomar para a nossa nação. Gente, isso aqui é muito forte. Mas por que eles procuravam? Porque ele era um cara correto, porque as pessoas olhavam para ele e diziam, esse cara é um cara de Deus, esse é um homem de Deus. Será que tinha gente que não gostava de Billy Graham? Certamente tinha. Será que não tinha gente que até não levantava falso contra ele? Certamente tinha. Mas o fato é, ele era um homem de Deus. E é isso que o Senhor espera de nós, né? Então você vai perceber que o nível, ele é muito elevado. Mas o Senhor vai dizer assim, ele vai levantar pastores, ele vai levantar profetas, ele vai levantar evangelistas, ele vai levantar mestres, ele vai levantar essas 5 funções ministeriais para a vida da igreja, amém? E aí você vai dizer, pastor, e onde é que eu estou nesse negócio? Você está em pelo menos uma dessas áreas. Você vai se mover em pelo menos uma dessas áreas. Ou você vai ser aquele cara que é apaixonado por almas, e você diz assim, vamos ganhar vidas ali, o cara diz, agora. Cara, para tudo, isso é a minha paixão, isso queima dentro de mim. Ou você vai ser aquele cara que ele é o cara assim, quando fala em ensino na igreja, eu quero me aprofundar, eu quero crescer, eu quero conhecer, sabe? Eu quero ensinar, eu quero compartilhar daquilo que Deus está colocando no meu coração. Ou você é aquele cara que é o profeta. Você às vezes nem entende tanto como é que isso, mas quando aquela palavra profética se levanta no meio da igreja, aquilo mexe contigo e você diz assim, meu Deus, né? Esse negócio eu me identifico com isso. Pode ter certeza que você vai caminhar por alguma dessas áreas, ou por algumas dessas áreas. E na sua caminhada, Deus vai mostrando para você. Amém? Por quê? Essas funções, elas foram estabelecidas pelo Senhor para treinar os santos. Eu estava compartilhando com minha esposa, dizendo assim, semana passada, compartilhando da vida da igreja de um modo geral, porque a gente acompanha todas as células, a gente acompanha cada líder de célula, por meio dos nossos supervisores, e a gente vai acompanhando cada situação, mas falando da nossa célula, a gente dizendo assim um para o outro, como eles têm crescido, como cada um do seu jeitinho, e dizendo assim, olha, eles ministram melhor do que a gente na célula. Aí alguém vai dizer assim, não, mas isso aí é conversa, pastor. Não é não. A gente fala isso com verdade mesmo, dizendo assim, olha, a gente vai vendo cada um do seu jeito, fazendo algo que eu olho para ela e digo assim, eu não faria desse jeito. E ela diz, eu também não. E é assim que a gente vai percebendo que de fato a igreja está sendo treinada. E a igreja está sendo ensinada, e a igreja vai crescendo e a igreja vai fazendo. Então, se hoje eu não estivesse na célula, a célula caminharia muito bem. Ou seja, a gente está no caminho certo. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, a função ministerial ela foi colocada para isso dentro da igreja. Amém? Tem alguma pergunta relacionada aí a isso que nós compartilhamos? Como é?
Não neófito, vamos lá. Pronto, não neófito significa novato na fé. Por exemplo, o cara se converteu agora e amanhã ele já vai ser pastor. Não pode. Neófito significa, para a nossa linguagem, novo convertido, né? Tem uma caminhada. Por exemplo, você vai ver Paulo. Ele diz assim, Paulo é o cara do Novo Testamento. Você concorda comigo? Paulo passou 13 anos sendo discipulado por Barnabé, antes dele se tornar quem ele foi. Tem uma caminhada. Você não pode impor a mão sobre ninguém que se converteu ontem e agora a gente vai colocar esse cara. Não, vamos com calma, vamos deixar. Às vezes o cara, ele é um cavalo corredor, como diz o pastor Paulo, né? E ele gosta de correr e ele você vai segurar a rédea do cara e diz assim, ó, agora não. Não chegou a hora ainda. Vai chegar a hora, vamos preparar você. Porque senão lá na frente você morre e você mata muita gente com você. Então vamos devagarzinho, deixa a coisa aí acontecendo. E a gente já sofreu muito aqui. Gente, a gente hoje tem 10 células, a gente já chegou a ter 35. Só que aqueles líderes que a gente levantou, talvez, não era que eles não pudessem liderar, mas não era a hora ainda. A gente errou. E a gente reconheceu o nosso erro. E a gente sofreu muito por isso. E agora a gente está dizendo, Senhor, a gente não quer errar de novo. A gente quer ir com calma, com cuidado, para que ninguém morra pelo caminho. Né? Ser neófito é isso. E o 16, né? Bom testemunho externo, não é isso? De fora da igreja. As pessoas que não são crentes. Sabe aquela coisa tipo assim, que o cara diz assim, eu ser crente feito fulano, eu prefiro morrer no pecado. Né? Não tem aqueles que dão um péssimo testemunho? Aí ele está dizendo assim, não, a gente tem que ter um bom testemunho externo. Quando o cara passar assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. O cara diz assim, o inverso, quando eu for crente, eu quero ser feito Jedaías, porque ele é um homem de Deus. Pronto, esse é um bom testemunho. Diga aí. Respeitar. É isso mesmo. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer aqui? Não? Então, vamos dar aqui só 5 minutinhos, tomar uma aguinha, e depois a gente vai retornar aqui falando sobre oração e jejum. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Vamos continuar agora falando um pouco sobre a oração e o jejum. Nós já observamos aqui o que é a igreja e o que o Senhor espera de nós como igreja. E agora nós vamos caminhar um pouquinho pela oração e pelo jejum. Também há 2 textos que eu quero compartilhar aqui com você. Primeiro, Mateus 7, 7 e 8. A Bíblia diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Amém? Em Lucas 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e de nunca desfalecer. São 2 textos que falam aqui a respeito da oração, e nós vamos compartilhar um pouco disso. Mas antes disso, João, pode vir aqui, João, pode vir. Eu quero compartilhar com você o seguinte, vem aqui, toma um pouquinho dessa água de coco. Simbora, você. Isso. Assim, embora. Só compartilhar com você, a Alessandra fez uma pergunta para mim hoje, e eu vou compartilhar aqui porque talvez possa ser uma dúvida sua também. Ela perguntava acerca da Trindade, não é isso? E se a Trindade, ela aconteceu na carne. Como é que foi bem a sua pergunta? Repita aí para mim.
Se a Trindade veio em carne através de Jesus. E eu acredito que você fez essa menção ao texto de quando Jesus é batizado, né? Quando houve uma voz dos céus dizendo: esse é o meu filho amado, quem me compraz, e o Espírito de Deus desce como uma pomba ali sobre ele, né? Então vamos lá. A Trindade, no caso, que é o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E só dizer uma coisa para você: a Trindade é algo que não é fácil de ser entendido, tá certo? Há muitos e muitos anos que muitos estudam acerca disso. Não é tão simples de entender, mas é possível sim crer. Não se trata de três deuses, mas de um único Deus que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É um Deus. A Bíblia fala que ele é um Deus, mas que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Isso precisa ficar entendido. E, sendo assim, ela existe, né, desde antes de todas as coisas. A Bíblia vai dizer assim para nós: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é que criou? Deus. Mas a Bíblia também diz: e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Então ali estava o Espírito de Deus no ato da criação. E a Bíblia também vai dizer para nós, lá em João, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus também estava no ato da criação. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estavam no ato da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, né? Tanto como Pai, como Filho e também como Espírito Santo. Ali, por ocasião do batismo do Senhor Jesus Cristo, a gente percebe esse Deus Trino se manifestando ali, né? Testificando, autenticando o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas ele sempre pré-existiu, porque ele sempre foi Deus. Você deu para entender. Amém? Então vamos lá, voltando aqui para a oração. A Bíblia diz para nós: todas as coisas são possíveis através da oração. Olha, a oração, ela pode e deve ser algo tão normal quanto respirar. Gente, a oração, eu poderia caracterizar assim: ela deve ser um estilo de vida do cristão. A oração, ela deve fazer parte da nossa vida, assim como o respirar, como diz aqui o autor da lição. Então, uma atitude constante de oração encherá você de fé e poderá tornar a sua vida feliz e bem-sucedida aqui na terra. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis através da oração. Agora, nós precisamos entender que nem todas as coisas que nós desejamos, elas se concretizarão. E isso não tem a ver com falta de fé. Isso tem muito mais a ver com a questão de soberania de Deus. Porque Deus é aquele que ele faz o que ele quer. É como alguém disse: olha, a oração não muda Deus, mas a oração muda a nós. Agora, é verdade que ele também declarou que, por meio da oração, nós podemos conquistar muitas coisas. A Bíblia diz: todas as coisas são possíveis àquele que crê. Ele disse: olha, se você disser a esse monte, lança-te no mar, assim acontecerá. E ele falava acerca da oração. Então vamos entender aqui, mas qual é a grande chave da oração aqui, que eu quero que você possa entender? Que uma atitude constante de oração vai encher você de fé. Que uma atitude constante de oração vai tornar a sua vida mais feliz e a sua vida mais bem-sucedida na terra, ainda que talvez situações que você deseja que mude, necessariamente não venham mudar na sua vida. Sabe aquela coisa que às vezes traz uma aflição tão grande para a sua alma, e você quer que aquilo mude, e aí você entra no seu quarto e você começa a orar, e você se derrama na presença do Senhor. Você percebe, o Senhor veio ali naquele lugar, você foi envolvido pelo poder de Deus, pela glória de Deus, e aí você sai daquele lugar, a situação não mudou, mas você foi mudado. Você já experimentou isso, né? Uma atitude constante de oração vai nos levar a níveis assim. O Luiz Hermínio, ele diz assim: olha, quando você quer muito que algo mude na sua vida, mas aquilo não muda, é porque Deus está usando aquilo para mudar você.
Sabe aquela coisa que você quer? Senhor, tira isso de mim. Arranca isso de mim. E aquilo muitas vezes não sai. Deus está usando aquilo para tornar você alguém melhor. Um crente mais cheio de fé. Um crente mais cheio de esperança. Um crente que confia mais. Um crente que depende mais. A oração é um mistério, gente. E a oração você deve se deleitar nela. Agora, pastor, a oração muda realidades? Muda. A oração pode mudar situações? Pode. Por meio da oração a gente vai ver o extraordinário acontecer. Então nunca perca isso de vista. Então, a Bíblia vai dizer, olha, sobre qualquer necessidade ou situação, a primeira coisa que a gente deve fazer é orar. Você já parou para notar que geralmente a última coisa que a gente faz? Não é? Eu tenho me policiado muito quanto a isso. Mas, por exemplo, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça. Pega um comprimido ali e me dá para eu tomar. Não é assim que a gente age? Você já parou para pensar assim, eu vou orar para que essa dor de cabeça vá embora? Ah, pastor, mas é só uma dor de cabeça. Mas aí a gente quer que o câncer vá embora. E às vezes a gente não tem fé nem para uma dor de cabeça ir embora. Quanto mais para um câncer ir embora. Então isso já começa a falar para a gente, olha, nas pequenas coisas, a Bíblia nos ensina, ore. A gente precisa depender do Senhor em oração. Ele diz assim, olha, o apóstolo Paulo diz, eu quero que homens em todo lugar se levantem com as suas mãos santas, sem ira, nem contenda, nem animosidade. Ele está falando sobre a oração. A oração é a principal maneira como nós falamos e como nós ouvimos Deus. Você percebe que Jesus era Deus, mas ele sempre separava um tempo para orar? Meu amigo, olha, se Jesus que era Deus orava, imagina eu e tu, terra seca. A gente precisa orar. A gente precisa entrar nesse lugar e dizer, Senhor, Senhor, eu estou perdido. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio. E a gente tem tantos testemunhos aqui na Bíblia. Você vai observar aqui, ó, vários aqui, olha. Moisés, quando para uma rebelião com oração. Gideão, que provou a vontade de Deus através da oração. Ana, que teve um filho, quando ela vai orar ao Senhor, ela vai clamar ao Senhor, né? E por aí vai. Então você vai ter muitos exemplos bíblicos de pessoas que oraram e tiveram as suas respostas, tiveram as suas necessidades supridas. Olha, Deus sabe quem é você. Deus conhece quais são as tuas necessidades. E isso também vale para a oração. Quer falar, João? Tinha que vir de Júlio. Se ele orava no nome dele mesmo, né, Jesus? Senhor, em meu nome eu te peço. Não, ele orava ao Pai, filho, ele orava ao Pai, mas ele veio ensinar que era no nome dele que as coisas iriam se estabelecer para nós posteriormente. Mas eu acredito que ele orava diretamente ao Pai, não ainda no nome dele, né? Então, olha, a Bíblia vai trazer para nós esses exemplos. Então, gente, olha, ore, confie no Senhor, entra nesse lugar de oração. Eu vi uma palavra hoje, eu digo assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um sinal, eu preciso que o Senhor fale algo comigo. Eu estava orando pelo pastor João da Cruz. Eu preciso de uma visão, eu preciso de alguma coisa que o Senhor me mostre. E aí depois eu abri o Instagram. Eu não estou dizendo que quando você ora, vá correr para o Instagram, não é isso, viu? Mas eu estou dizendo o que aconteceu comigo. E aí estava lá o Luiz Hermínio e dizendo assim, uma das frases dele era, ore até você ver o milagre acontecer. Eu entendi aquilo como Deus falando comigo. Dizendo assim, não esmoreça na sua oração. Então o que é que nós precisamos entender aqui? Que a oração deve ter esse lugar na nossa vida, gente. Nós precisamos ter a oração como um estilo de vida. Então, olha, Deus tem ouvidos abertos para ouvir a sua oração. Creia nisso. Ah, mas tem tanta coisa com que Deus se preocupar. Tem tanta coisa talvez mais urgente para que Deus possa se preocupar. Necessidades maiores do que a minha para que Deus possa se preocupar, né? Deus se importa com você.
Ele se importa com a sua vida, seja qual for a sua necessidade. Ore, simplesmente ore, e a Bíblia vai mostrar isso para nós. Então, olha o que é que Deus diz. Tem alguns textos aqui, eu vou citar 2, tá certo? O primeiro deles, Salmo 91:15. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Eu estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Gente, olha que promessa de Deus. Ele está dizendo para nós, se você me invocar, eu vou responder. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho resposta para você. Então a palavra está dizendo, ore, na sua angústia, ele está dizendo, eu vou livrar você. Então ele está dizendo para nós, ore. Agora Isaías 65:24, e acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu ouvirei. Isso fala da prontidão de Deus em nos responder. Mas você vai perceber que tudo que o diabo vai querer fazer é tirar a gente desse lugar de oração. Então ore. Então aqui, acima de tudo, orar é uma atitude de buscar a Deus, que se torna um hábito regular, e então também perceberemos Deus falando conosco através da oração. Então comece a orar, comece a orar, comece a orar, até isso se tornar um hábito na sua vida, amém? Um hábito, estilo de vida, como você toma o seu café da manhã, como você almoça, como você janta. Tem uns que fazem até mais do que as 3 refeições, né? Silvânio, onde ele está, né? Ele está lá embaixo, na outra aula. Mas ore, não deixe de orar, até que isso se torne tão assim na sua vida que você diga assim, eu estou sentindo necessidade de entrar no lugar onde o meu Pai está me esperando. Amém? Princípios da oração. E aqui eu quero começar dizendo para você o seguinte, aquilo que nos impede de receber da parte de Deus. Primeira coisa, a desobediência fecha a porta. Gente, você quer algo de Deus, mas você precisa andar em obediência. Sabe, Deus não vai estar abençoando desobediente, não. Você que é pai, você tem prazer em abençoar seu filho quando ele está desobedecendo? Não. Então a desobediência fecha a porta para nós, no lugar da oração. O texto diz assim, olha, Deuteronômio 1:45. Voltaste, pois, e choraste perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a sua voz, nem para vós se inclinou os ouvidos. O que é que o texto está dizendo aqui para nós? As tuas lágrimas não são suficientes, tem que ter obediência. Porque às vezes o cara está todo troncho, Senhor, mas o Senhor está vendo e tal. O Senhor está dizendo assim, obediência quero e não sacrifício. Olha, Deus não há parada para ninguém não. Ou você se ajeita, ou os céus vão estar cerrados. Segunda coisa, a indiferença pode ser também um impedimento. Às vezes você é indiferente a Deus. Você quer coisas de Deus, você quer as bênçãos de Deus, mas você não está nem aí para Ele. Ele também, a Bíblia diz, olha, os céus se fecham, se cerram. Sabe aquela coisa que as pessoas assim, querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção? Você é indiferente. Você não quer Deus. Você só quer aquilo que Ele pode dar para você. Terceira coisa, quando recusamos obedecer, impedimos Deus de nos ouvir. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Olha que palavra forte. Então, olha, o que a palavra aqui está dizendo é o seguinte, olha, não recuse essa palavra. Aceite essa palavra no seu coração. Obedeça, seja obediente. Pecado. O pecado impede a oração de ser respondida. Mas se as vossas iniquidades farem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que Ele não vos ouça. Há pessoas que estão aí vivendo uma vida de pecado, quer que Deus ouça a sua oração. Deus é santo, gente. E Ele disse que Ele não habita o pecado, não tem comunhão de Deus com o pecado, não. Então, essa é uma outra situação que nos impede de receber da parte de Deus. Outra, mesmo os pecados secretos nos impedem de receber as bênçãos de Deus. Sabe aquela coisa tipo assim, ninguém sabe, Deus sabe. Não tem pessoas que pecam no secreto, né? No escondido, ninguém está sabendo de nada, só Deus e o diabo. Porque o diabo também sabe. Então, não pense que Deus é leso, não, que Deus não é leso, não. Deus sabe, Deus nos conhece, Deus conhece as nossas obras, né? A teimosia,
Sabe aquela coisa que Deus está falando? E Deus está fazendo conhecer. Mas o cabo é teimoso. Sabe, o cabo não baixa a crista, não. Ele continua ali no estado de rebeldia. O Senhor está dizendo: não ouvirei a tua oração. Uma fé instável torna a oração estéril. Olha o texto, diz assim, olha: peça, porém, com fé e não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, você não pode ser instável, você tem que crer. Você tem que crer que Deus, ele é poderoso para fazer aquilo que você está desejando. Mas e se ele não fizer? Aí é uma outra história. Mas você tem... Não, eu creio que ele pode. Se ele vai fazer, aí a conversa é outra. Mas que eu creio que ele faz, eu creio. Então tenha fé. E o egoísmo. O egoísmo impede o poder. Olha, pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastar com os vossos deleites. Né? É mais ou menos aquela coisa assim, né? Que você pede a Deus: eu pego isso aqui porque o irmão fulano tem que ver que Deus é Deus na minha vida. Sangue de Cristo tem poder mesmo. Né? E ele tem que ver nada. Você é que tem que ser santo aos olhos do Senhor. Você que tem que ser agradável aos olhos de Deus. É isso que a palavra de Deus está ensinando para nós. Então, olha, você pedir para você só se mostrar ser o cara, né? Deus não tem muito a ver com esse negócio, não. Amém? Agora vamos lá. O que é que, para a gente poder ter as orações respondidas? Arrependimento. Se olhar para dentro de você e dizer: Senhor, há caminho mal na minha vida. Eu me arrependo. Eu me humilho, eu me coloco aos teus pés, porque eu reconheço que o Senhor é Deus. Deus se agrada demais desse negócio. Segunda coisa, um coração dedicado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tem gente que acha que Deus, ele é o gênio da lâmpada. Você esfregou, ele chegou e atendeu o seu pedido. Ele vai aparecer e vai dizer: faça-me 3 pedidos. Não é assim que as coisas acontecem. Você vai orar, e você vai buscar, e você vai se empenhar. Lá na frente você vai ver, vai ter que jejuar, né? Vai ter que se dedicar para você começar a ver as coisas acontecerem. Fé. Por isso vos digo, quando pedirdes alguma coisa em oração, creia que já recebeu. Tenha fé em nome de Jesus. Creia no nome de Jesus. Senhor, eu estou pedindo porque creio e creio que o Senhor já me deu. Justiça. A súplica feita por um justo pode muito na sua atuação. Você tem que ter sede de justiça, sede daquilo que é correto aos olhos do Senhor. E obediência, né? E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ele é obediente. Então Deus se agrada da tua obediência. Então olha, pega esses 5 aspectos aqui que você está vendo, que é aquilo que traz a resposta de Deus em nosso favor, amém? Pega isso aqui e começa a aplicar na tua vida. Olha, a Bíblia diz, olha, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Então, olha, a nossa obediência, a nossa inclinação do nosso coração à vontade de Deus, traz Deus para perto de nós. Porque todos nós somos pecadores. Agora deixa eu compartilhar algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, ressentimentos no nosso coração impedem respostas de Deus na nossa vida. Então, olha, tem ressentimentos, tem mágoa na tua vida. Você já aprendeu isso lá na escola, quando nós falamos sobre cura e libertação. Mas isso precisa sempre vir à nossa mente. Isso traz um bloqueio para que você receba a resposta da parte de Deus. Relacionamentos que foram interrompidos. A gente está falando aqui de inimizades, sabe? E você vai um para um lado, outro para o outro, e não há comunhão. Isso impede com que os céus se abram sobre a sua vida. É claro que vai haver, gente, situações em que você não vai poder mais caminhar com a pessoa. Você não vai poder, sabe,
estar junto a junto com a pessoa como era antes, mas isso não significa dizer que você não poderá perdoá-la e limpar o teu coração. É disso que nós estamos falando. Então isso também precisa ser removido. Quando alimentamos ressentimento no nosso coração por outra pessoa, a gente rompe essa comunicação diretamente com o céu. Por isso que a Bíblia diz, olha, tem que ter arrependimento, coração dedicado, fé, justiça e obediência. Então perceba caminhos para que a oração ela seja efetiva na nossa vida. Orações negativas produzem respostas negativas. Lembra de uma coisa, a gente vive no tempo da semeadura e da colheita. Aquilo que você deseja para o outro é aquilo que vai acontecer na sua vida. Tem gente que quer que o outro morra. Você pode muito bem estar caminhando para o caminho da morte. A Bíblia diz assim, ora pelos teus inimigos, abençoe os que te maldizem. Gente, esse negócio é sério. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Então, olha, o que é uma oração então positiva? Vamos colocar assim, né? É uma oração que ela é eficiente. Ela é aquela que vai além dos pensamentos negativos para o glorioso poder de Cristo. Em outras palavras, nós não nos concentramos naquilo que somos, no quão fracos somos, mas nos concentramos no quão grande Ele é, no quão poderoso Ele é. Porque tem gente que fica só se lambuzando no seu próprio vômito. Para um pouco, olha para o céu. Existe um Deus poderoso, glorioso, e é a Ele que nós devemos nos concentrar quando nós estivermos orando. Amém? Então, olha, fé significa entrar na esfera da ação. A fé que temos, até que demos o salto da fé e realmente aceitemos a resposta pela fé, a oração não passa de palavras. Jesus disse, e tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. O que é que ele está dizendo aqui para nós? Você tem que encarar a tua oração com fé. Não são mera palavras, você tem que confiar que de fato Ele é poderoso e Ele faz na vida de todo aquele que dele se aproxima. Amém? Aqui também, lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que as nossas orações, olha que coisa extraordinária. Apocalipse 8, 3 a 5 e 5, 8. As nossas orações sobem ao céu diante do nosso Senhor e recebem fogo do altar e retornam à terra com vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Isso é a resposta de Deus. Então creia. É por isso que o diabo vai fazer tudo para você não orar. Porque ele sabe o poder da oração. Oração é estilo de vida. E aí você não vai ficar, né? Porque isso aqui está dando ruim, porque isso aqui está errado, porque isso aqui... Tudo isso você já sabe. Mas você vai se reportar a um Deus que pode todas as coisas, que muda a realidade e situações na sua vida, e você vai orar com fé, crendo que Ele pode, e a Bíblia diz que a tua oração vai chegar nos céus, receber o fogo de Deus, e vai descer para a terra, com relâmpagos, trovões, é um espetáculo. Creia nisso em nome de Jesus, amém? E o jejum, olha, o jejum aumenta o poder na oração e representa uma forma pela qual se pode buscar a Deus diligentemente. A oração e o jejum de toda a igreja dão ao nosso ministério mais força para destruir a influência de Satanás na vida das pessoas perdidas. Você lembra quando a Bíblia diz que alguém chega para Jesus e diz assim, olha, esse meu filho aqui já oraram, os discípulos puderam fazer nada, e aí Jesus diz assim, olha, tem determinado tipo de situações que somente com jejum e oração. Isso é forte. Então a gente tem tanto que orar, como também como jejuar. Agora entenda, o jejum aqui não é você ficar simplesmente sem comer. O jejum eles têm que estar atrelado à oração. É jejum e oração. Pastor, por que o jejum é necessário? Né? Qual é o grande mistério do jejum? O jejum, gente, dá uma atenção especial às necessidades da nossa alma. Por exemplo, alguém aqui já, por alguma razão, teve que saiu de manhã e pensava que logo estaria em casa, mas se enrolou, se atarefou, veio chegar em casa de 6 horas da noite, estava liso, não tinha o que comer, ficou com fome no meio da rua, deu a hora do almoço, você começou a ficar impaciente, com raiva, cuspindo fogo pela venta. Alguém já passou por uma situação assim? Quando você começa a ficar com fome, você fica logo inquieto, nervoso, dor de cabeça, aquele negócio todo. Já aconteceu com alguém aqui ou é só comigo esse negócio? Foi só comigo? Não, já aconteceu com você, né? Aí você pensa assim, é porque eu estou com muita fome. Não é.
É porque, na verdade, esse é quem é você. E a ausência da comida só está mostrando quem é você. Porque a comida, ela aplaca a realidade de quem você é. Então, por que é que você jejua? Porque quando você jejua e você está orando, o Espírito Santo de Deus vai começar a mostrar a você que você não é essa pessoa que você achava que era. Você, eu sou essa pessoa tão doce, tira a comida para ver, né? A fera que você vira, né? Aí você começa a... Não, mas eu tenho... Aí o Espírito Santo começa a mostrar, olha, isso aqui você precisa dominar, isso aqui você precisa consertar, isso aqui você precisa ajustar na sua vida. Quando a comida é tirada de você, a tua alma começa a gritar dentro de você. Aí por isso que Jesus está dizendo, o jejum, gente, ele é para nós. O jejum é para a gente poder entender onde a gente precisa quebrar situações na nossa vida. Então o jejum arrebenta grilhões do desejo da nossa carne humana. É por isso que a gente precisa jejuar. Quando jejuamos e oramos, Deus nos permite participar dos anseios do seu próprio coração. Você se torna mais sensível ao coração de Deus. Você ouve mais o coração de Deus. É por isso que eu e você precisamos jejuar. Olha, você vai perceber que grandes homens de Deus foi depois de períodos de jejum que as coisas começaram a acontecer na sua vida. Moisés, 40 dias de jejum. Jesus, 40 dias de jejum. Daniel, 21 dias de jejum. Você vai perceber que, olha, quando você começa a se encaixar nesse negócio, pode ter certeza que mais de Deus vai ser revelado no seu coração. Paulo, quando se converteu, né? Saulo, quando se converteu logo, foi 3 dias sem comer nem beber nada. E aí Deus disse assim, Deus mostrou para ele que um homem vinha, impunha as mãos sobre ele para que ele pudesse ser curado da sua cegueira. Jejum e oração é isso, um nível se eleva na nossa vida. Então é por isso que a gente precisa orar e jejuar. A duração do jejum, pastor, tem que ser 40 dias, feito fez Jesus? Imagina, tu aí, 40 dias sem comer. E aí? Imaginou isso hoje? Pronto. Já pensou? É puxado, gente. Né? 3 dias sem comer. O que você precisa entender aqui é o seguinte. A duração do jejum não é o ponto mais importante, mas a sua obediência para aquilo que o Senhor te chama. Se Deus está te chamando para um tempo de jejum, se Deus está chamando, seja obediente, porque mesmo depois desse sacrifício, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza disso. Mas seja sensível à voz de Deus. E mais uma vez eu digo, não é ficar sem se alimentar, mas é necessário orar. Amém? Então, olha, por que nós devemos jejuar? Quais as razões? Eu vou passar bem rapidamente aqui. Enfrentando uma calamidade pública, por exemplo, tipo essa que nós estamos enfrentando, a pandemia, é uma boa razão para isso. Em horas de aflição, quando nos aproximamos do perigo, ao escolher e abençoar líderes, Jesus, antes de comissionar os 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele passou a noite orando e jejuando. Em ocasiões de luto, quando nossos entes queridos estão enfermos, quando estamos em conflito com outros, em oração por necessidades pessoais, essas são algumas razões. Tem muitas outras, né? Deus ouve a nossa oração quando nós estamos unidos ao jejum. Eu vou ler um texto aqui para você, olha. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu as nossas orações. Então, gente, olha, você deve jejuar. Pode ser que, eu jejuei e o jejum não trouxe nenhum proveito para a minha vida, nenhum resultado para a minha vida. Eu vou deixar para você ler aí, Isaías 58, de 3 a 14. E aí você vai entender que quando você jejua pelas razões erradas, com a motivação errada, isso não vai trazer nenhum efeito, nenhum benefício para a sua vida. E era exatamente aquilo que Israel estava fazendo. Eles queriam que Deus atuasse como um servo deles. Tipo, eu vou jejuar e Deus vai fazer isso por mim, porque eu estou jejuando. Aí Deus é menino? Para se submeter a capricho de homem? Não, Deus não age assim. Mas Deus quer que a gente coloque o nosso joelho no chão, o nosso rosto no pó, e a gente clame, e a gente jejue, pano de saco e cinza, clamando, dizendo: Senhor, Tu podes.
Então eu te peço, muda essa realidade. Faz esse milagre, Ele pode. E você vai perceber características fundamentais do jejum: o arrependimento e o afastar-se do erro, consertar relacionamentos e cuidar dos pobres e necessitados. São coisas que estão atreladas a uma vida de jejum. Então, a obediência é a chave do sucesso para que um jejum ele venha a ser eficaz na nossa vida. Amém? Então, olha, é com essa palavra que nós vamos estar finalizando nessa noite. Eu, em nome de Jesus, eu quero encorajar você a entender o que é ser igreja, a viver como igreja, a fazer a prática da oração e do jejum. Entenda qual é a periodicidade que eu devo estar jejuando. Orando sempre e jejuando. O jejum já é por ocasiões especiais. Pastor, quando é que eu sei que eu devo jejuar? Jesus vai chamar você. Ele vai saber, você vai ouvir a voz dele quando ele disser assim, né? Ou quando houver uma convocação, por exemplo, da parte do pastor da igreja. Olha, nós precisamos jejuar por essa causa. Saiba que Deus fez isso na palavra e Ele continua fazendo hoje. Mas por questões pessoais, Deus vai falar ao seu coração. Amém? Fica de pé e vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo ensinamento da Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ela, mais uma vez oramos, germine, cresça e dê o seu fruto em nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.